Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. E a todos que estão acompanhando também pela internet, que Deus abençoe. E já convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nós estamos aqui para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aquele que puder se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, assim o faça, em nome de Jesus. Diz a palavra: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e indo falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que está triste? E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que é homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para que trudes que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-se os que lhe achava em toda a escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que ia para mais longe. E eles constrangidos, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando e o partiu, lhe deu. Abriram-se os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Podemos assentar glorificando a Deus. Amados irmãos, desde o início aqui nós louvamos porque ele vive, que ele é bondoso amigo, e que ele é o único. Ele é o único. Ele não tem poder, ele é o próprio poder. Ele tem poder de salvar, mediante a tudo o que está acontecendo. Nós vemos aqui que iam dois dos seus discípulos para Emaús, que fica em torno de 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, caminhando e conversando e triste. E aí apareceu Jesus e fez duas perguntas para eles. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, me veio à memória que quantas das vezes, por momento de tristeza, de amargura, nós não vamos fazer igual a esses discípulos também, tentar ir para longe, mas o próprio mestre, o próprio Jesus, ele continua indo atrás das ovelhas desgarradas, ele continua buscando os seus, e por intermédio dessa palavra, e ele se revelando a eles, fazendo pergunta, e eles falando claramente, como se fosse com qualquer pessoa, falou: você não sabe o que está acontecendo? Não sabe que Jesus, um profeta, veio, poderoso em obras? Aí ele falou: mas por que vocês estão tristes? Ele falou: porque já é o terceiro dia. Aí Jesus falou: nécio, para nós hoje também. Por que nós estamos preocupados? Por que nós estamos inquietos? Qual que é o motivo da sua inquietação, da sua preocupação com o dia de amanhã? Se Jesus Cristo vive e reina para sempre, está sentado à destra do Deus Pai, intercede por mim e por você. É o que ele estava dizendo. Essa noite nós temos que trazer à memória o que é que Jesus fez já na minha vida e na sua vida. Talvez nós estávamos nesse caminho também, retornando. Não lembramos do encontro,
O que Jesus já fez por mim e por você não é o suficiente para você estar glorificando e exaltando a Deus? Que mais esperai do Mestre? Que mais nós queremos que o nosso Deus faça? Que mais nós queremos que Deus se revele a nós? Ele já deixou as Escrituras Sagradas para nós meditarmos e vermos que cada vez mais, às vezes nós estamos fazendo igual esses discípulos, andando para longe de Jesus, mas Ele pela infinita graça e misericórdia continua se revelando a nós e falando: Onésio, lembra desde da antiguidade, eu sou contigo. Lembra, igreja, da promessa que Ele fez, que estaria conosco até a consumação do século? Lembra que Ele falou que vai ao Pai? Lembra por que Ele se revelou a esses dois, indo para o caminho? Primeiro, estava indo para o caminho errado, estava indo para onde Jesus não queria. Jesus falou para ficar em Jerusalém, e eles estavam se apartando. Aí Jesus se revelou, foi caminhando com ele. Segundo, a presença de Jesus já trouxe uma alegria para eles, porque quem estava triste já estava falando, já estava expondo os seus problemas, as suas tristezas a esses dois, essas duas pessoas. E Jesus tentando, vou mais, não, fica. Quando Jesus se revela, nós queremos ficar um pouquinho mais. Fala: fica conosco, Senhor, fica conosco, já se faz tarde. Eu estou gostando dessa palavra. Eu estou querendo que o Senhor fale mais ao meu coração. Está trazendo alegria, mesmo no desconforto. Está trazendo uma alegria naquela preocupação do dia de amanhã. Fica conosco. Jesus sentou, partiu o pão. Aí se abriram os olhos dele. Às vezes é necessário essas coisas para abrir os nossos olhos. Às vezes Jesus está tão perto de nós. Jesus está acompanhando nós na adversidade. E nós estamos murmurando, às vezes blasfemando. Por que Deus não ouviu a nossa oração? Aí Jesus falou para eles, abriu os olhos deles, sumiu. Eles voltaram para Jerusalém. O interessante é que eles voltou com os 11. E falou: Jesus, né? Voltou. Eles falaram: Maria Madalena falou, mas a Bíblia fala que eles ainda não acreditaram. Olha só, os 11 estavam lá reunidos e não acreditaram. Ele falou: Jesus voltou e encontrou conosco no caminho de Emaús. E ele estava falando, foi necessário que Jesus se apresentasse diante deles e falou: a paz seja convosco. Por que vocês duvidam? E ainda a Bíblia fala que assim eles ainda estavam duvidando. Aí Jesus falou: tem alguma coisa para mim comer e beber? Ele falou: tem um peixe assado. Ele comeu e bebeu com eles. E a Bíblia fala que falou para eles: e pregar o evangelho, para não duvidar. Vai e prega, porque o necessário eu já fiz. Eu quero dizer para a igreja que Jesus já fez o necessário. Já fez o necessário. Falta nós nos posicionarmos e pregarmos o evangelho. Às vezes nós estamos querendo algo mais, esperando, que mais? E Jesus já deu o necessário. Que a Bíblia fala que aquilo que é encoberto pertence a nós. O que é coberto pertence a Deus. Às vezes nós queremos saber coisas que não é nem para nós saber. Mas queremos achar pelo em ovo, para podermos justificar que nós não estamos fazendo a obra. E Jesus, essa noite, depois do partir do pão e tomar o cálice, que o Espírito Santo possa se revelar ao seu coração, ao meu coração, fortalecer na fé, porque Jesus Cristo vive, reina para sempre. Ele é merecedor. Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, essa comunhão, isso é agradável a Deus. A Bíblia fala que no final aqui eles estavam em comunhão. Ele foi lá até os 11. Quero ler aqui para você poder ver. Olha só. E levou-os para fora até Betânia, uma cidadezinha. E levantando as suas mãos, os abençoou. Jesus Cristo já nos abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, apartou-se dele e foi levado ao céu. Jesus Cristo já está no céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Aquele povo que estava duvidando, aquele povo que não estava acreditando, voltou com júbilo, adorando ao Senhor. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Todo o tempo, toda oportunidade que nós tivermos, seja no templo, seja no monte, que possamos estar adorando a Deus. Seja no nosso trabalho, estamos adorando a Deus. Seja andando na rua, adorando a Deus. Sempre fazendo com cuidado, com zelo e com presteza. Jesus
quer falar para a igreja dele hoje, na Santa Ceia. Na Santa Ceia. Para nós despertarmos. Desperta, ó igreja. Desperta. Que a hora que eu vier, Jesus vier, não vou pisar o pé aqui. Vou estar na nuvem, esperando você. Essa é a palavra que o Senhor tem. Para nós despertarmos. Amor, compaixão. Foi lida a Santa Ceia. Compaixão, misericórdia. O mestre falou, misericórdia eu quero e não sacrifício. Quando nós aprendemos que é isso que o Senhor quer, o evangelho fica um pouquinho mais fácil para nós praticarmos. É que nós sempre complicamos aquilo que Deus já revelou para nós. Sempre nós queremos por um algo mais. E não precisa, igreja. Graça, poder, autoridade, continua com Jesus. Nós somos meramente pessoas que falhamos muitas das vezes. Mas Cristo, pelo grande amor, pela grande misericórdia que se renova a cada dia, elas são novas a cada dia. Ele nos dá a oportunidade de melhorar. Participamos da ceia. Então vamos agora participar do quê? Como igreja do corpo de Cristo. Esse ide, que é muito falado. Mas é um ide que fica, é um ide que não vai. Ide, pregai a toda criatura. Falai do amor de Deus. Mostra Jesus para o pecador. Fala de Jesus para o pecador. Ele já sabe que a caminhada está triste. Se você quiser falar porque ele vai para o inferno, ele sabe. A pessoa que está sem Jesus. Porque ou nós servimos a Deus, ou estamos à disposição do diabo. Fala para a pessoa isso aí. Fala, Jesus tem oportunidade para você. Fala, por quê? Fala, porque você está respirando. Vocês entenderam? Amém. É isso que o Senhor tinha para vocês. Eu peço uma linda salva de